Olá pessoal, vamos lá prosseguindo aqui que hoje nós terminamos essa unidade 5, né? Vamos lá. Gente, o artigo 12 vai estar inaugurando a sessão do CDC que vai estar disciplinando aquilo que serão os fatos do produto e do serviço. Fato do produto ou do serviço, leia-se defeito do produto ou do serviço, leia-se de igual modo acidente de consumo. Este acidente de consumo, que quando nós vimos lá no artigo 2º, ele vocaciona alguém que não está nesta relação de consumo, mas é atingida pelo acidente de consumo, a pessoa que não é consumidora, nem como destinatário final, nem tampouco como usuário, nem tampouco como aquele que se valorizou ou se beneficiou da extensão da teoria maximalista, naquela teoria maximalista mitigada. Aquele que não faz parte da relação de consumo, ele, uma vez atingido pelo acidente de consumo, ele será puxado, né, alçado, como dizem alguns doutrinadores, né, a relação de consumo, mesmo não tendo nada a ver, não tendo feito parte da relação de consumo. Tá? Esse acidente de consumo, amigo, ele tem no artigo 12 a sua configuração inicial. Vamos ver lá o que o artigo 12 nos traz. Olhem só. O fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro de um importador respondem, marquem mais uma vez, acredito que vocês já tenham marcado aí, mas marquem novamente, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos. Faço uma pause aqui. O que são defeitos, amigos? Ora, vícios é a imperfeição, é o mau funcionamento lá. O defeito aqui, amigos, ele tem uma robustez diferenciada. Com toda certeza, o defeito aqui constante do artigo 12, ele tem origem no vício. Não existe defeito aqui sem que antes eu tenha um vício que lhe é antecedente. Tá ok? Por isso é importante entender primeiramente do que se trata do vício, o que é o vício, para tão somente depois avançarmos para o defeito do produto. O defeito aqui, ele decorre, vamos lá, pela definição legal. Projeto ruim, fabricação defeituosa, construção mal feita, montagem inadequada, fórmula errada, manipulação errada, apresentação, acondicionamento de produtos e serviços e o mais interessante aqui, bem como por informações insuficientes ou inadequadas para a utilização do produto ou do serviço e seus riscos. Entendido, amigos? Então, o defeito, amigos, ele deixa de ser uma imperfeição que é do produto, que é interna deste produto, para se exteriorizar, e nisso que ela se exterioriza, ela toca o patrimônio jurídico deste consumidor. E nisso que ela toca o patrimônio jurídico do consumidor, ela não toca este patrimônio jurídico de uma forma indiferente. Ela toca o patrimônio jurídico causando prejuízo ao patrimônio jurídico deste consumidor. Defeito, prejuízo. Então, uma vez verificado que este defeito do produto, ele resvalou no patrimônio jurídico deste consumidor e ao resvalar produziu o dano, dever de reparar. Qual a responsabilidade? Civil objetivo. Vamos lá para o texto, vamos ver o que é que diz. O produto parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, uso e riscos que razoavelmente dele se esperam. Não esqueçamos lá do artigo 8º que todo produto, todo serviço disponibilizado neste mercado de consumo, ele tem um risco que ele é íncito, tá? Ele acarreta em si um natural de problemas que possam acontecer, tá certo? Mas se ultrapassou aquilo que legitimamente se espera, eu estarei, e resvalou no patrimônio jurídico causando dano, eu tenho defeito. Se tenho defeito, dever de reparar. A época que foi colocado em circulação são as características do produto defeituoso. O produto não será considerado defeituoso, amigos, se um outro de melhor qualidade for colocado no mercado de consumo. Agora eu chamo a atenção para vocês o seguinte. Uma vez ocorrido dano ao patrimônio jurídico deste consumidor, o que se apresenta a partir daí, amigos? É o dever de reparar, como nós já falamos aqui, quando de cometimento de... Nós falamos disso quando falamos genericamente sobre as generalidades dessa responsabilidade civil, nós informamos que o dever de reparar deste fornecedor, ele se origina, né, no entendimento do cometimento do ato ilícito. Tá? O ilícito civil, lá do artigo 186 e 187, eles geram o dever, eles, uma vez ocorrido, uma vez evidenciado o ilícito civil, né, enseja para aquele que cometeu o ilícito civil o dever de reparar, conforme estabelece o artigo 927. Tá? Isso do Código Civil, tá, amigos? O que eu chamo a atenção de vocês é ocorrida a incidência do defeito, tá? Ocorrido o defeito, se apresentado o defeito, né, produzido dano ao patrimônio jurídico deste consumidor, este fornecedor terá o dever de indenizar. A indenização aqui ela se dá em sede de responsabilidade civil objetiva. Qual o prazo, amigos? Tá? Qual o prazo para que este fornecedor ele faça isso e repare os danos causados a este consumidor? Não nos esqueçamos que é um direito básico deste consumidor a reparação dos danos morais, materiais experimentados por este consumidor na reparação, nessa relação de consumo. Isso é um direito básico, está lá no artigo 6º. E aí, amigos? Vamos lá ver o que é que diz. Deixa eu só pegar aqui que eu havia deixado separado, para que a gente possa melhor se dirigir. O artigo 201 do Código Civil. Deixa eu só localizar aqui rapidinho. Opa, gente, só retificando aqui, né? Teve uma confusão nos meus autos aqui. O artigo que trata dessa prescrição aqui no âmbito do Código Civil é o artigo, né, o que me interessa aqui inicialmente para falarmos dessa prescrição é o artigo 189. Olha o que diz aí o artigo 189 do Código Civil. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem o artigo tal. Ocorrido o ato ilícito, amigos, eu, ofendido, eu, consumidor, vítima do defeito do produto, eu, consumidor, cujo patrimônio jurídico merece ser reparado, né? Ocorrido o ato ilícito, aparece, se erige para este consumidor a pretensão jurídica da reparação. E esta pretensão jurídica, amigos, da reparação aqui, ela se extingue no prazo prescricional do artigo 27 do CDC, que diz o seguinte: prescreve em 5 anos, quinquenal, portanto, essa prescrição de reparação,
né? Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do momento do conhecimento do dano e sua autoria. Ou eu devo observar a existência do dano e devo saber quem é o autor deste dano. Porque a pretensão aqui a que se refere diz respeito aqui à pretensão de natureza judicial, a demandar uma ação judicial. O demandar desta ação judicial, ela tem como primeiro requisito de uma demanda judicial aquilo que se estabelece no artigo 319 do CPC, que são os requisitos da petição inicial, e como requisito primeiro da petição inicial tem o quê? Identificar quem é o autor. Identificar quem é o réu. Se eu sei do dano, mas não sei quem é o autor do dano, eu não tenho como demandar nenhuma ação judicial. Tá ok? Então, amigos, é importante que se diga que esta pretensão jurídica, ela prescreve, tá? Prescrição, ela diz respeito à pretensão de demandar a ação judicial, então a pretensão jurídica prescreve no prazo de 5 anos, tá ok? Dito isso, avancemos aqui para aquilo que diz o artigo 12, né? O fabricante, o parágrafo 3º do artigo 12. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando, o parágrafo 3º aqui, ele estará sediando as hipóteses nas quais o fornecedor não concorrerá para o ressarcimento do prejuízo experimentado por este consumidor. O fornecedor não indenizará quando? Olha, juiz, eu não coloquei o produto no mercado de consumo, então eu não serei responsabilizado. Segunda hipótese, quando, embora haja colocado o produto no mercado de consumo, o defeito não existe. Terceira hipótese, quando este consumidor concorre exclusivamente para o evento danoso. Tá? Soma-se a isso, amigos, também as hipóteses, e isso daí nós vamos ter nos entendimentos jurisprudenciais de STJ e de tribunais, né, estaduais, que também se incorporam a essas hipóteses de não responsabilização do fornecedor as hipóteses de caso fortuito e força maior. Tranquilo, amigos? Então, vício admite conserto. Defeito, reparação. Tá? Essa distinção aqui ela é de suma importância para orientar os nossos conhecimentos dessa relação jurídica de direito de consumo, especificamente naquilo que diz respeito a vícios dos produtos e serviços e vício e defeitos desse produto ou de serviço, defeitos aqui entendido como fato do produto ou também como acidente de consumo. Eu chamo a atenção de vocês, amigos, também para aquilo que estabelece o artigo 13 do CDC, que tem essa seguinte redação. O comerciante ele é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando responsável a quê? Responsável ao dever de reparar, tá? Ao dever de indenizar. Ele é responsável em sede de responsabilidade civil objetiva, mais uma vez. Quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puder ser identificados, quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, ou quando não conservar adequadamente
os produtos perecíveis, tá ok? Quem será responsabilizado nessas 3 hipóteses? O próprio comerciante, tá? Chamo a atenção para vocês aquilo que o parágrafo único estabelece. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a participação na causação do evento danoso, tá? Isso é aquilo que nós já falamos anteriormente lá da via de regresso, tá ok?